Teoria das relações humanas. A nossa próxima escola, ela vai abordar o estudo, né, dos funcionários, voltado mais para o seu lado humano, para o lado das pessoas mesmo, tá? E não apenas como resultados de experiências científicas, tá, ok? Porque veja, Taylor foi o que ele criou a administração científica, e a ideia dele é que os operários trabalhassem baseado em estudos científicos de sua produtividade, tá, ok? Essa escola que deu, esse estudo agora que deu origem às relações humanas, a escola das relações humanas, ele surgiu, talvez sim, de um estudo científico em que queria se averiguar o quanto o ambiente físico impacta na produtividade dos funcionários, tá, ok? Então esse experimento ele aconteceu em 32, tá, ok? Ele foi guiado pelo Elton Mayo, tá bom? E essa experiência ela ficou conhecida como experiência de Hawthorne. Por que esse nome? Porque esse nome é o nome de um bairro da cidade de Chicago, onde se localizava uma fábrica que produzia equipamentos eletrônicos, tá? Então, nessa fábrica era uma grande fábrica, e o Maio foi lá fazer uma experiência para se verificar o quanto que o ambiente físico de trabalho, né, impacta na produtividade dos funcionários. Porém, ele teve uma surpresa. A gente vai ver daqui a pouco que não necessariamente o que ele achava que aconteceria, aconteceu. Então, não que o ambiente impactou na produtividade, mas sim foi outros fatores que impactaram na produtividade dos funcionários, tá, ok? E a partir daí surgiu então o interesse em pesquisas que envolvesse organização informal dos funcionários, motivação dos funcionários, liderança, tá? Comunicação, dinâmica de grupo. Então foi a partir dessa experiência aqui. E o que é interessante é que essas experiências elas foram de encontro, né, com o que dizia principalmente Fayol. Fayol foi o francês, tá, que criou, né, a estrutura organizacional que até deu origem ao organograma, em que dizia que a liderança ela estava baseada na posição do funcionário dentro da empresa. Então, se eu estou numa posição maior, segundo o Fayol, eu vou liderar as pessoas que estão em posições abaixo de mim, tá bom? A gente vai ver que não é bem assim. Então, ó, que era a ideia, né, do Mayo? Ele queria investigar o seguinte: o quanto as condições físicas de trabalho elas afetam na produtividade e eficiência dos trabalhadores. Então, essa foi a ideia dele. Então, ele foi lá estudar esse tipo de situação. Bem, então, esse trabalho do Mayo teve 4 fases. E em cada fase chegou a algumas conclusões, né? E de acordo com o resultado das fases, o trabalho teve que ser refeito. Então esperava-se, mais ou menos, houve um planejamento que partiríamos dali, mais ou menos tinha-se uma ideia do que iria acontecer, de quais seriam os resultados. Porém, como foram aparecendo resultados divergentes daqueles que se esperava-se,
essas fases elas teve que ser readaptadas, tá? Elas foram readequadas para poder refletir os resultados que estavam aparecendo. Então tá, então a primeira fase realmente foi assim, a parte física da coisa mesmo. Então o que era a ideia deles? A ideia é que foram divididos dois grupos de trabalhadores. Então pegaram-se dois grupos de trabalhadores, botaram cada um numa sala, eles tinham que montar algum equipamento, e nesses trabalhadores aí, as salas, elas tinham as seguintes condições. Em uma das salas havia uma variação na iluminação. Então a iluminação, pessoal, ela não era constante, ela ficava variando com o passar do tempo, tá? Então ela ficava variando. Na outra sala, a iluminação ela era constante. Então havia lá um foco de luz, né, focos de luzes, e esses focos eram constantes. Então numa sala bem iluminada, em que você não percebia que havia variação na iluminação, era constante. Já na outra sala, a luz ficava, né, acendendo e apagando, acendendo e apagando. Enfim, você não tinha uma constância na iluminação. Bem, feita essa pesquisa, chegou-se ao resultado, e ao analisar os resultados, percebeu-se o seguinte, que não houve uma diferença significativa na produtividade dos grupos. Assim, mesmo o grupo que estava na sala mal iluminada produziu tão bem quanto o grupo que estava na sala iluminada. Então veja, então, a partir daí já houve um indício que não é bem o ambiente que afeta a produtividade dos funcionários, tá ok? Bem, qual foi a segunda fase? Já influenciada pelo resultado da primeira fase, tá bom? Eles pegaram 6 funcionárias, 6. Então, 5 delas ficavam montando, né, os equipamentos. E uma delas, ela era responsável por fazer o quê? Por abastecer as peças para as outras 5 poder montar o equipamento. Então eu tinha 5 moças que montavam e uma que ficava abastecendo, tá? Não deixava faltar peça para as outras 5. Além do mais, não houve dado a uma das moças, não foi dado a competência de, digamos assim, de ser supervisora das demais. Então eram 6 moças que a princípio nenhuma dava a ordem para outra, tá? Bem, foi feito a pesquisa, chegou-se aos dados, os dados foram analisados, e aí observou-se que houve o quê? Que houve um aumento de produtividade dessas 6 moças. Por quê? Porque elas, a princípio, elas gostavam de trabalhar, pois não havia uma supervisão, não havia alguém que mandava entre elas. Então, assim, criou-se um senso comum entre as 6 de produtividade, de responsabilidade, tá ok? A supervisão que havia era branda, porque o chefe, né, ou a chefe não estava presente na sala, né? E surgiu aí uma liderança entre elas e objetivos comuns.
Tá? Então essa liderança ela começou a aparecer de forma assim natural. Então uma dessas 6 moças começou naturalmente tomar a frente e provavelmente motivar o grupo, talvez conversar com o superior. Então naturalmente uma das 6 moças começou a ser líder daquele grupo. Ela não foi delegada, ela surgiu de forma natural. Isso já vai de encontro com o que dizia o Taylor, né? Eu tenho um organograma e, segundo Taylor, quem ocupa uma posição superior do organograma já exerce uma liderança sobre quem está abaixo dele. E isso não foi bem, isso aí já começou a contradizer o que dizia Taylor, tá? Perdão, Fayol, tá? Taylor é chão de fábrica, administração científica. Fayol é organograma, dividiu a empresa em organograma, né, em funções, e ele determinou que, segundo ele, quem estava em posições superiores possuía liderança em quem estava em posições inferiores, tá, ok? Essa experiência já contradiz ele, tá? Bem, a terceira etapa, pessoal, da pesquisa, ela já começou então de acordo com o primeiro e a segunda etapa, a focar mais nas relações humanas do trabalhador, tá? Então foram realizadas entrevistas com os trabalhadores, perguntando o que eles gostavam, o que eles não gostavam do ambiente de trabalho. E daí, na conversa das entrevistas, notou-se a existência de uma organização informal dos operários. Então veja, eu tenho a organização formal composta pelo organograma da empresa, e eu tenho ali entre os operários, principalmente o chão de fábrica, onde concentra-se a maior massa de trabalhadores, a existência de uma organização informal que nascia, né, que nascia entre os pares, tá? Então dali já despontavam os líderes, né, os líderes natos, e essa organização ela se reunia para quê? Para se protegerem das ameaças que vinham da onde? Da administração. Então, por exemplo, eu tinha benefício, de repente ela tirou benefício. Eu ia ter um aumento de salário, não tive esse aumento de salário. Então, tudo que vinha de negativo de cima para baixo, essa organização meio que se organizava para poder discutir, negociar com a administração para que essas ameaças não realmente se concretizassem. Tudo bem? Então daí provavelmente já saiu os sindicatos. Então veja, os sindicatos a princípio eles são o quê? São um aglomerado de funcionários, né? Você tem os líderes ali dos sindicatos que vão representar todo o grupo de trabalhadores que estão associados a esse sindicato. E além do mais, pessoal, não precisamos ir tão longe assim em termos de sindicato. Você vai poder notar essa organização informal toda vez que vocês trabalharem em empresas um pouco maiores, assim, que tem mais funcionários. Realmente esse grupo informal, né, que existe entre os trabalhadores, que se forma, que surge mesmo para tentar minimizar os impactos negativos que vêm da alta gerência de uma organização, tá? Isso aí acontece mesmo. Não precisa haver sindicato. Naturalmente, nós, seres humanos,
já fazemos esse tipo esse tipo de grupo aí. Então essa experiência, ela realmente percebeu isso, né? Ela identificou esse tipo de organização informal dos operários, tá? E a quarta etapa, ela pesquisando mais, então eles determinaram que realmente havia esse grupo, né, esse grupo de informal de trabalhadores, e fizeram uma pesquisa assim, uma experiência assim. Vamos fazer com que a produtividade ela seja medida no grupo. Então, as recompensas sejam feitas para o grupo e não mais por indivíduo. Então, se o grupo evoluir, o grupo recebe, tá? Se o grupo não evoluir, o grupo não recebe. Então, a partir daí, você começa a ter funcionários, né, trabalhadores cooperando entre si para que todo mundo possa surgir, possa crescer e todo mundo possa receber mais, tá? Então não há destaque de indivíduos, e sim destaque de grupo, tá ok? E aí houve sim um aumento de produtividade desses grupos, tá? Bem, o resultado aqui, pessoal, é o que eu já vim falando para vocês nessa aula. O resultado aqui é um resultado em que notou-se que existe uma integração social entre os funcionários, tá? E essa integração social dos funcionários pode tanto aumentar a produtividade quanto diminuir a produtividade. Os funcionários, eles se organizam para tentar minimizar o impacto negativo que vem da alta administração, né? E o mais importante, essa organização informal, né, ela nem sempre ela vai coincidir com a organização formal da empresa. Então a empresa ela vai ter lá o organograma, eu vou ter os chefes de cada departamento, mas nem sempre esses chefes eles vão ser os líderes daquele grupo de trabalhadores. Então eu posso ter chefes que são respeitados, né? Ou melhor, talvez até temidos, mas pela posição que ele ocupa. Mas não são aqueles chefes que conseguem motivar a equipe de modo que ela produza mais, que ela trabalhe mais integrada, tá? Então não são líderes, né? São chefes que estão lá devido ao cargo. Tudo bem? Tá. Na próxima aula a gente continua com mais teoria das relações humanas.